Olá, quero começar o programa hoje mandando um abraço para todo mundo que nos acompanha. E hoje um abraço especial vai para Brasília, que é de onde vem a pergunta que dá um mote para o programa de hoje, tá? Quem mandou essa pergunta foi o Jonathan Santos, queria mandar um abraço especial para ele. E ele diz o seguinte: Carmen, parabéns, vídeo fantástico e considerações importantes. Ter foco e considerar o que é relevante e o que não é são premissas importantes para quem quer que seja, desde o estudante ao CEO. No entanto, quero perguntá-la a respeito de evitar distrações, né? A gente falou sobre foco e tal. Somos multiconectados, reflexo da era da informação e da informática. Em termos práticos, qual a melhor forma de produzir, sendo eficiente e eficaz, mesmo diante de um cenário propício à distração? A distração não poderia ser considerada parte desse processo produtivo? Gratíssimo pelo vídeo e pelas informações. Parabéns, um grande abraço e sucesso sempre. Bom, respondendo aqui a pergunta do Jonathan, mas que com certeza pode ser dúvida sua de Brasília e do Brasil inteiro, né? Ele na verdade colocou duas questões aqui bem interessantes. A primeira, com relação a como fazer, né, para ser mais eficiente, mais eficaz nesse meio que nós vivemos com tantas informações. Nos cursos eu costumo falar que assim, a gente está numa era em que existe muita informação e aparentemente pouco conhecimento, né? Pelo menos quando a gente fala de indivíduo, porque as pessoas são bombardeadas por informação o tempo todo, né? Nós sabemos, como diz a música, de quase tudo um pouco e quase tudo mal, porque a gente sabe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas a gente não se aprofunda, no final das contas, praticamente em assunto nenhum, né? Então, assim, realmente isso é uma realidade. Nós somos sobrecarregados, né, com essas muitas informações. E aí, para a gente não se distrair, para a gente poder manter o foco, né, principalmente hoje em dia com a questão dos e-mails para comunicação, das redes sociais, usadas até para network muitas vezes, né? Então, qual é a ideia? É que você agende espaço para isso, que você planeje um tempo para isso, porque realmente isso a gente não pode evitar, né? Então, assim, qual seria a ideia? Só para vocês entenderem assim de uma forma bem didática. Se você dispõe, por exemplo, de 1 hora para olhar e-mail, né? Então você pode, por exemplo, planejar, digamos, essa 1 hora no início do dia, essa 1 hora no início da tarde, no final do dia, à noite, né? Ou então você pode, por exemplo, não é 1 hora, meia hora de manhã, meia hora à noite, né? Não, Carmen, eu preciso ver mais vezes. Ok, então 15 minutos de manhã, no início da manhã, 15 minutos na hora do almoço, mais 15 minutos no meio da tarde e mais 15 minutos à noite, por exemplo, né? Mas assim, que você planeje esses momentos, que eles não sejam aleatórios, né? Isso vale para e-mail, vale para rede social, né? No caso dos e-mails, ser sempre muito objetivo, para que você não perca mais tempo do que o necessário, ok? Então a questão não é que você não digamos assim, se desconecte disso, né? Pelo contrário, não tem como a gente se desconectar mais, mas que você consiga horários específicos para, né? E que, principalmente no caso do computador, não trabalhar com várias páginas abertas, né? Às vezes você tem várias páginas abertas e se você não tiver um nível de foco muito grande, você acaba se distraindo, passeando por todas aquelas páginas. Então faz uma coisa, termina, faz outra, termina e assim vai, né? De uma a uma, ok? E a outra pergunta que ele colocou aqui, né, na segunda parte, foi com relação à questão se a distração não poderia ser parte desse processo produtivo. Sim, a distração, digamos assim, como eu costumo também falar nos cursos, nas palestras, a gente tanto tem direito a descanso como tem direito à distração, mas isso precisa ser planejado, né? Então, assim, você pode, por exemplo, no cronograma de estudos, no cronograma de trabalho, reservar espaços, pequenos espaços livres, digamos assim, para você descansar um pouco, para você se distrair, para você falar sobre outro assunto, né? E assim, dependendo do trabalho em si, você pode reservar mesmo um espaço para, digamos assim, ter essa distração produtiva, escutar uma música, conversar com os colegas, contar umas piadas, mas assim, o grande problema é que isso seja previamente planejado. Isso não pode ser aleatório, isso não pode ser ao acaso, tem que fazer parte de tudo aquilo que a gente planejou, ok?
Bom, espero ter respondido a sua pergunta, Jonathan. Se você também tiver uma pergunta, pode mandar pra gente, ok? A gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigada, até o próximo encontro.